Fala galera vascaína, trazendo mais um vídeo no canal para te atualizar aí com o giro das últimas notícias do Vascão. Antes do vídeo, é claro, conto com a sua moral, torcedor vascaíno, para se inscrever aqui no nosso canal, para ajudar o nosso trabalho a continuar crescendo aqui no YouTube. Eu conto com a sua força, a sua inscrição é muito importante pra gente. Também conto com o seu like para esse vídeo chegar a mais torcedores vascaínos, beleza? Primeiro eu vou trazer Lucas Pedrosa trazendo aí a informação em relação ao Pedrinho, né, que falou ali que o Vasco estaria entre os top 8 do Campeonato Brasileiro. Bora acompanhar e já vou trazer mais notícias do Vascão. Fique comigo até o final do vídeo, galera. Antes da entrevista, eu tinha feito o Power Rank, porque o Vitor Canedo me pediu, sobre os times do Brasileirão. Isso. E aí eu coloco aqui Flamengo, Palmeiras, Internacional, nessa ordem: Atlético Mineiro, Corinthians, Bahia, Botafogo, São Paulo. Eu tô em sétimo. É porque eu tenho que levar em consideração não só o elenco, tem que levar em consideração o momento do time também. O Botafogo é o atual campeão brasileiro. O Botafogo tem uma base. É isso que você está querendo dizer, né? Só que o Botafogo está com um novo técnico, está com novos jogadores. Eu não sei qual vai ser o campeonato do Botafogo. Me diz, qual é o lastro que a temporada me mostra para eu colocar o Botafogo entre os favoritos? Nenhum. Olha aí um do seu lado, cara. Nenhum. Não é só porque ganhou que vai ganhar de novo. Vai. Entendeu? Termina. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui a linha de raciocínio. Flamengo, Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro, Corinthians, Bahia, Botafogo, São Paulo, Cruzeiro, Fortaleza. A partir daí, com todo respeito, eu falei 10, né? Falou 10. Tá todo mundo no mesmo bolo. Fluminense, Vasco, Santos e Grêmio. Eu acho que são times que estão na mesma prateleira no sentido do elenco. Então eu, olhando a declaração do Pedrinho, se fosse para elencar um top, eu colocaria o Vasco no top 12. Tá no top 12, podendo fazer um campeonato decente para brigar por uma pré-Libertadores. Porque esses 4 times aí que eu coloquei aqui, 4, 5 times, para mim, são times da mesma prateleira. O elenco do Fluminense pode ser um pouco melhor do que o do Vasco? Pode ser. Isso quer dizer que vai fazer um campeonato brasileiro melhor do que o do Vasco? Não. O elenco, para mim, é muito similar, muito parecido. Então, para mim, Fortaleza, Fluminense, Vasco, Santos e Grêmio são elencos muito parecidos. Lembrando que é um debate que não fala sobre folha salarial, fala sobre qualidade de todos os jogadores. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou aí desse ranking aí, nesse top 12, né, que o Lucas Pedrosa trouxe lá pro Pedrinho, top 8, né, que o Vasco tá entre os 8 clubes, né, do Campeonato Brasileiro. Quero saber sua opinião, qual ranking aí você daria pro Vasco nesse top de Campeonato Brasileiro desse ano, beleza? Bora lá trazer aqui, né, o Lucas Pedrosa também trazendo uma informação importante para o torcedor vascaíno. Bora acompanhar. Neymar não joga contra o Vasco, ainda está se recuperando da lesão, e aí o Santos adotou uma estratégia que só quer ter o Neymar 100%, então deve ficar à disposição para a partida contra o Bahia na segunda rodada, e por isso, graças a Deus, o Vasco não enfrenta Neymar. Não joga, que, obviamente, a gente brinca aqui sobre a inconstância física dele, mas eu não quero enfrentar o Neymar. Fica lá o Neymar, quero 3 pontos em São Januário, e quem volta é o Felipe Coutinho. Esse sim conseguiu se recuperar, tá treinando normalmente com o grupo. Lógico que tá voltando mais uma vez de lesão, não tá 100%, mas deve ser titular na partida contra o Santos no próximo domingo em São Januário. E eu tenho escutado algumas informações dos treinos do Vasco, tem uma escalação que tem uma base aí que deve ser. Qual é, Pedro? Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e o Lemos ganhando essa vaga de titular. Na lateral esquerda, o Lucas Piton. No primeiro volante, Hugo Moura. E aí tem uma dúvida no segundo volante. Por quê? Porque Tietê está à disposição, se recuperou da lesão no ligamento. Paulinho e Jair disputam essa vaga. Mas eu acho que nesse primeiro momento, Tietê ou Paulinho vão ser os titulares, porque já vem, digamos assim, com uma característica de transição e velocidade. Lá na frente, Ryan, Coutinho e o Nuno. E o Verratti no ataque, o Garré podendo também ser utilizado ou como camisa 10 ou na vaga do Ryan, mas acredito que o garoto Ryan seja o titular até pela velocidade do time. Voltando agora, será que começa jogando? Eu duvido que ele não comece. Ficou... Será que é o Tietê? Eu acho difícil. Tô falando do Tietê, hein? Do Tietê? Não sei, assim, eu sei que ele tá treinando. Ficou um mesinho parado. Um mês fora, né? Ele tá treinando normalmente. Vamos ver ali qual que vai ser o time do Vasco para encarar o Santos dentro de São Januário, primeiro jogo aí do Campeonato Brasileiro, um adversário difícil que subiu agora, né? Mas o Vasco aí tem possibilidade de conseguir 3 pontos.
Galera, Pedrinho deu entrevista aí para o canal, a gente vai trazer aqui a entrevista do Pedrinho, um pedaço dessa entrevista, né, ele falando ali, né, sobre a venda de jogos, a gente vai trazer um trechinho para o torcedor vascaíno acompanhar essa entrevista aí, que repercutiu bastante, o Pedrinho deixando claro algumas coisas ali para a torcida vascaína. Com relação à venda dos jogos, eu continuo com a mesma convicção. Acho que o Vasco tem que jogar em São Januário, acho que o Vasco tem que fazer prevalecer o mando, acho. Só que hoje nós estamos em RJ. Hoje nós somos uma empresa. Hoje eu respeito a governança, que é o que todo mundo pede. Profissionalismo, governança. Eu respeito quando chega um comunicado do executivo que a gente precisa fazer venda de jogos para justamente criar fluxo de caixa para fazer o pagamento, obviamente, mais para frente das dívidas. Eu tenho que ser responsável financeiramente com o clube. Ah, por que vendeu o jogo do Palmeiras e o jogo do Botafogo? Porque são jogos que são exigidos pelo comprador. Ele quer jogos grandes. E Joel, de uma forma muito verdadeira, se eu vendo um jogo contra um time menor, ia tomar pancada porque vendeu contra um time menor, pô, se joga em casa já é a garantia de 3. Porque as pessoas estão sempre dispostas a atacar pedra e não entender. É lógico que eu quero jogar em São Januário, mas eu respeitei a governança. Sendo que houve uma valorização mais do que o dobro, porque os jogos do Vasco foram vendidos por 1 milhão. Nós estamos vendendo por 2 milhões, com a possibilidade de chegar a 2,5 milhões, se passar de 50 mil pessoas no estádio. Então, 2 jogos, nós estamos falando de 5 milhões de reais. 5 milhões não dá de reais para nada. Quem disse? As pessoas estão falando isso, quem disse? Agora, gostaria de jogar em São Januário? Eu gostaria. E te dou diversos exemplos, que é tudo ponto de vista, para onde você quer olhar. Se é para o bem ou para o mal, pô. Agora, você falou uma coisa e fez outra? Falei. Falou mesmo. Falei que quero jogar em São Januário, mas estou tendo que vender os jogos. Não sou mau caráter por causa disso. Eu estou entendendo a situação do clube. Como é que eu vou falar para a minha equipe executiva que me passa que é necessário, que está dentro de um programa de receita, que eu preciso gerar receitas através de venda de jogos, através de novos patrocinadores, de novas ações. Eu vou falar que não. E outra coisa, a gente bate tanto no peito para falar que tem 15, 20 milhões de torcedores. E quando a gente leva para um jogo off Rio, eu tomo pancada, mas e o torcedor que é fora do Rio? Galera, Pedrinho aí deixando claro, vou trazer mais um pedaço aí. Claro que o crédito aí vai para a entrevista, né? Colina em Foco, assista lá na íntegra completo lá, Colina em Foco, né, trazendo o Pedrinho aí, né, para deixar bem claro algumas coisas aí. O Vasco precisa da união dos torcedores da página dos YouTubers. Pedrinho também disse isso. Só que também, né, Pedrinho, tem que ter união dentro também do Vasco, né? Você tá pedindo aí união das páginas, dos YouTubers, só que tem que ter união também dentro do Vasco, que isso não acontece há muitos anos dentro do nosso clube, por isso que o Vasco vem se apequenando nos últimos anos, né? Porque só dentro do Vasco há mais de 40 grupos políticos e muita briga lá em relação à administração do Vasco. Então, né, Pedrinho, também tem que acontecer isso dentro aí do Vasco, né? Agora os YouTubers, cara, tem YouTubers do Vasco aí, particularmente, né? Você vê YouTuber contra YouTuber do Vasco, né? Eles brigam entre eles mesmo. Por isso que eu nunca fui aí em live, em canal nenhum, né? Nunca me juntei com outro canal para ganhar inscrito. Eu sempre fui aqui sozinho. Sempre gravei meus vídeos sozinho, desde o começo. Já tem aí praticamente 5 anos de canal, né? E sempre tô aqui sozinho, né? Nunca aí usei outro canal para ganhar inscrito. E os YouTube do Vasco são tudo desunido mesmo. A maioria aí é brigado um com o outro. Sempre você via lá juntinho. E agora, né? O que acontece é que eles são ali, um falando do outro. E além disso, tem página, canal de youtuber, né, que tenta derrubar outro canal de youtuber. É brincadeira? Tem canal do Vasco que só usa para falar mal de outros canais do Vasco, né? Então é brincadeira. Isso só tem dentro do nosso clube. Então, nessa parte eu concordo e assino embaixo com o Pedrinho. Eu tenho que construir o CT. Eu tenho que fazer a obra do estádio, eu tenho que contratar jogador, eu tenho que pagar salário em dia, dentro de cenário que todo mundo já sabe, que eu não preciso ficar repetindo. Pedrinho, botaram uma arma na tua cabeça para você fazer isso? Não. Mas se eu não faço,
se eu tivesse sentado lá na cadeira da presidência e tivesse esperado, esperava até setembro, já ia ter 2, 3 meses de salário atrasado, os jogadores indo embora. Então, quando eu tenho uma ação, tomo a atitude de fazer isso, eu sei que eu tô colocando meu... Porque eu poderia falar assim, vocês mesmos mandaram cuidar da piscina. Porque quando era para cuidar da piscina, eu nunca vi esse movimento que eu tô vendo, Depois que a gente entrou, tá todo mundo... Acordou todo mundo. Mas por que não acorda para ajudar, Não ajudar o Pedrinho, não. Ajudar o Vasco, O Vasco precisa se unir. Se unir. E eu sou muito verdadeiro e muito direto. Não é questão de crítica, nada disso, mas 500 mil páginas, parecem páginas para prejudicar o Vasco o tempo inteiro, Tempo inteiro, Pensa no Vasco, esquece o Pedrinho, pensa no Vasco, cara. Pensa no Vasco. O Vasco precisa da união dos torcedores, das páginas, dos youtubers. Esquece, o Vasco precisa, não é o Pedrinho, não. Se eu sair daqui, o outro presidente vai precisar disso. Então, assim, só que assim, ou as pessoas começam a agir realmente com o que falam, porque falar que é Vasco é muita coisa, agora botar na prática que é Vasco, poucos botam. Ou a gente vai ficar nessa guerra que é muito mais interna do que qualquer outra coisa. Agora, tem muita coisa boa acontecendo, muitas melhorias acontecendo. A questão da RJ é uma alternativa muito positiva para o clube, muito positiva, João, muito positiva, que pode ajudar muito a gente a pagar as dívidas de uma forma mais rápida. A gente pagava acho que 100 milhões de juros. Isso é um absurdo. Então, assim, só em deságio, só em negociação, a gente pode cair a dívida mais do que pela metade. Então, assim, é ter boa vontade. É entender que o cara que está sentado na cadeira vai errar, vai acertar, merece crítica. Mas tem muita coisa boa sendo feita que as pessoas não querem falar. Agora, vencer os jogos ajuda? Vencer os jogos é tudo, porque é a emoção do torcedor. Cara, assina embaixo aí que o Pedrinho falou, das poucas coisas aí que o Pedrinho, cara, em relação à crítica aqui que eu faço ao Pedrinho, vou deixar bem claro para o torcedor vascaíno, em relação às contratações, principalmente aí esse Marcelo Santana é fraco demais. Claro que o Pedrinho ali, ele não domina tudo, ele contrata pessoas, para contratar, contrata pessoa para finanças, só que, cara, tem que ter o dedo do Pedrinho, Então, cara, as contratações do Vasco são fracas demais. As duas janelas, a janela do ano passado e o começo da janela desse ano, foram fracas. Por isso, o Pedrinho está sendo, sim, o torcedor tem criticado bastante as contratações do Vasco aí em relação à temporada passada e o começo dessa temporada. Mas vamos ver o que vai acontecer, galera? O Pedrinho também falou ali sobre a venda da SAF. Vender para quem? Vende de qualquer jeito. Ele deixou bem claro ali que não vai vender o Vasco aí de qualquer jeito. Já disse ali, em relação ali, deixa eu botar aqui o que o Pedrinho falou, as pessoas me dão direito de errar. Surgiu a hashtag revenda já. Elas me dão o direito de chamar alguém vender. Não é assim. Senão, mais uma vez, eles querem que a pessoa se coloque na frente do Vasco e se livre. É isso mesmo, tá certo, Não pode se livrar do Vasco assim. Se eu entrei nesse compromisso, eu tenho que ter responsabilidade. Minha responsabilidade é muito grande, disse Pedrinho em entrevista ao canal Colina em Foco. Não pode vender o Vasco de qualquer jeito para não acontecer o que aconteceu, galera? A 7-1 aí entrou dentro do Vasco e a gente viu o que aconteceu e aonde o Vasco chegou. Vasco Faísca concedeu entrevista ao BTB Esporte e comentou sobre enfrentar o Vasco na Sul-Americana, o técnico aí, que vai enfrentar o Vasco na Copa Sul-Americana, deu entrevista ao BTB Esporte. A gente vai acompanhar os créditos para o BTB Esporte. Ir jogar contra o grande Vasco da Gama é engraçado por dois motivos, porque primeiro que tudo é um prazer e uma honra jogar contra um clube tão grande e portanto isso já só por si vai ser um prazer, e depois um clube que tem também o meu nome, eu também me chamo Vasco Faísca, diferente, mas sei que a história do Vasco da Gama está ligada também aos portugueses, em primeiro lugar no seu nome, tendo o nome do clube, o nome de um grande navegador português, Vasco da Gama, que chegou à Índia em 1498, e depois daquilo que também já li, que
que me informei, que o Vasco da Gama teve na sua origem pessoas portuguesas que em 1898 fundaram o clube, dando o nome do grande navegador português em homenagem a este, e portanto há aqui uma ligação grande àquilo que são as suas raízes portuguesas, e portanto para mim, que sou português, poder enfrentar este grande clube que tem esta particularidade, que também tem o meu nome, vai ser um motivo de maior interesse ainda para mim, e portanto também de prazer e de honra. Então aí, né, o treinador que vai enfrentar o Vasco, né, galera? Bora acompanhar esse jogo aí. Rafael Paiva falou ali sobre sua passagem pelo Vasco, falou aí na Rádio Itatiaia, e a gente vai acompanhar o que o Rafael Paiva falou em relação à sua passagem pelo Vasco. Cara, foi fantástico, foi uma experiência sensacional. Já tinha trabalhado em grandes clubes, com grandes jogadores, eu acho que isso me preparou para esse momento na Série A, né? Ganhei muitos títulos importantes, então me sentia preparado para esse momento de estar no Vasco. Eu era o treinador do Sub-20, né? A primeira vez que eu assumi foi quando o Ramon Dias saiu do Vasco, né? Foi da 4ª para a 5ª rodada. Aí eu peguei ali interinamente 4 jogos, né? Foi quando chegou o Português, né? O Álvaro. Isso. O Álvaro chegou e é aquilo. Era um treinador, um cara sensacional, mas era um treinador também que estava num time. Não era o Porto, o Benfica, o Sport, que são os 3 grandes de Portugal, mas era um grande treinador. Mas teve dificuldade aqui, ficou 4 jogos, né? Daí saiu, daí eu assumi de novo, interinamente, e aí eu fiquei até quase o final do campeonato, né? Fizemos semifinal de Copa do Brasil, então, pô, foi muito legal, assim, foram grandes momentos. A torcida do Vasco, ela é impressionante. Ela empurra demais, em São Januário é muito difícil de ganhar do Vasco. Eu perdi um jogo em São Januário, foi um jogo contra o Inter do Roger, que o Roger acho que estava 13 ou 14 jogos invicto. Foi aquela fase final ali do Inter. E, cara, é mágico, assim, você jogar em São Januário é mágico, você passar um mata-mata é mágico, você jogar e ganhar de um São Paulo em São Januário, ganhar do Corinthians, você jogar no Maracanã contra o Flamengo, é muito... Uma experiência... Passou por muita coisa, né, Rafael Paiva? Chegou até a semifinal aí da Copa do Brasil, né? Não foi mau treinador, não. Subiu a molecada da base, depois ali parece que teve dedo de alguém, né? E acabou estragando aí o trabalho do Rafael Paiva. Agora vamos falar aí sobre números de Dila Borreiro, especulado no Vasco, galera. Jogador aí que, pelo amor de Deus, né? Tá sendo especulado no Vasco esse jogador. No Fortaleza, 6 jogos, 0 gol, 2 assistências. Lá no clube nos Estados Unidos, 17 jogos, 1 gol, 3 assistências. 2023, 9 jogos, 2 gols também lá no clube, nenhuma assistência. 2022, 12 jogos, 3 gols e 1 assistência. 2021 pelo Atlético Mineiro, 26 jogos, 2 gols, 3 assistências. 2020, 10 jogos, nenhum gol, 1 assistência. 2019 pelo Santa Fé, 8 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Pelo amor de Deus, né? Vasco querendo contratar, querendo não, né? Especulou o jogador, né? Cara, de refugo a gente já tem um monte de jogador lá. Então esquece esse jogador aí, pelo amor de Deus. Deixa esse cara pra lá, né? Porque o torcedor do Vasco já não aguenta ver jogador ruim, né? Então, deixa esse cara pra lá que não tem como aí o Vasco contratar um jogador aí pra chegar e ser mais um só no elenco. O Vasco tem que contratar jogador que seja diferente, que faça diferente, né? E que tenha que seja reforço de peso para ajudar o elenco do Vasco. Chegar esse cara aí vai ser só mais um entre outros que estão lá e nada faz com a camisa do Vasco. Beleza, galera? Cheguei ao final de mais um vídeo, agradecendo aos torcedores do Vasco que me acompanhou até aqui. Fique com Deus, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, seu grupo do WhatsApp, Facebook. Valeu, galera, pela força. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!